Testando os novos corretivos da Paiô de alta cobertura em olheiras escuras. Vamos lá? São 7 tonalidades de corretivo e não tem uma cor pro meu tom de pele exatamente. Ou fica um pouco mais clara ou fica um pouco mais escura. Eu já mostrei pra vocês todas as cores desses corretivos aplicando no meu rosto. Então, se você quiser ver qual cor é a sua, procura que já tem aqui no perfil. A embalagem do corretivo é essa daqui. E ele promete ser um corretivo líquido mate de alta cobertura, longa duração e efeito aveludado. Ele vem 4 gramas. E a cor que eu vou usar é a 2,5. Já hidratei a região dos meus olhos. Eu tenho várias linhas finas devido à rinite. Todo corretivo acaba marcando um pouco nessa região dos olhos. Eu preciso hidratar muito bem. O pincelzinho dele é aquele pincelzinho igual de gloss. Eu vou aplicar um pouquinho aqui. E um pouco aqui, que é como eu faço normalmente. Essa cor fica exatamente a cor da minha pele sem base. Mas quando eu tô com a base que iguala o tom do meu colo com o meu rosto, esse corretivo fica um pouquinho mais claro. De um lado eu vou espalhar com o pincel, que é como normalmente eu uso. E do outro, a gente espalha com a esponjinha, para poder ver se muda alguma coisa. É um corretivo que rende bastante, olha. Só aquele pouquinho que eu apliquei, deu e sobrou para toda a região dos olhos. O corretivo, ele tem uma textura muito parecida com uma textura de mousse. Ele é uma textura aveludada. Olha a diferença na cobertura. As minhas olheiras, ele cobriu muito bem mesmo. Mas eu não diria que é altíssima cobertura, porque eu consigo ainda ver bastante as minhas olheiras. Então, ou eu precisaria fazer uma segunda camada, ou eu precisaria neutralizar a minha olheira antes de aplicar somente o corretivo. Já deu uma leve acumulada nas linhas. Consegui ajeitar o corretivo super bem. E ele não é aquele corretivo que ele seca imediatamente, então você tem que correr para aplicar. Vou fazer uma segunda camada aqui pra gente ver como que fica a cobertura. Segunda camada. Consegue construir super bem uma segunda camada. Não abriu, ficou bem bonito. E mesmo com a segunda camada, eu ainda consigo ver um pouco da minha olheira. É um corretivo que eu vou precisar, sim, neutralizar antes de aplicar. O que vocês acharam? Agora, do lado de cá, eu vou vir com a esponjinha e vou aplicar da mesma maneira. Lembrando que, normalmente, com esponjinha, a cobertura fica um pouco mais sutil. A esponjinha tá levemente úmida. A cobertura ficou mais leve, mas ainda assim, ficou uma cobertura média, eu diria. Vou aplicar uma segunda camada, que nem eu fiz do outro lado. E esse é o resultado, com esponjinha, com o pincel. Com a esponjinha, a cobertura ficou menor, ficou mais leve. E pra mim, a aplicação com o pincel ficou muito mais bonita. Olha. Se você não gosta de corretivo de alta cobertura, eu recomendo você aplicar com a esponjinha, que você vai conseguir dar uma boa cobertura, mas manter uma leveza maior. Enquanto com o pincel, você consegue uma cobertura quase que total. Esperei alguns minutinhos aqui e eu reparei que ele, com o passar do tempo, ele vai perdendo um pouco mais da cobertura. Não sei se vocês vão conseguir notar, mas a minha olheira voltou um pouco, ó. Mesmo com o pincel, eu consigo ver bem melhor a minha olheira. E aqui, do lado da esponjinha, que já tava mais leve, nem parece que eu apliquei um corretivo. É um corretivo que tem necessidade de selar, porque ele continua acumulando, ó. E ele não fica um aspecto de corretivo sequinho. Você ainda consegue sentir ele na pele meio que grudentinho? Sobre a cartela de cores, são 7 tonalidades, mas eu achei que a tonalidade 1, 1,5, 2 e 2,5 dá um salto muito grande para a tonalidade 3. E eu estou bem no meio dessa cartela. Então, quem é do meu tom de pele vai sentir essa dificuldade, porque o 2,5 vai ficar muito claro e o 3 vai ficar muito escuro. E também não podemos deixar de falar que a cor mais escura da cartela ainda é clara, então esse corretivo não vai atender a todos os tons de pele. As pessoas de pele mais retinta vai ficar desfalcada aqui nessa cartela. Em compensação, as pessoas de pele bem clarinha, acho que vai conseguir encontrar o seu tom. Vamos ver se esse corretivo é resistente à água?
Ó, a água não penetra nele. Então, sim, ele é resistente à água. Peguei um papel limpinho aqui pra secar meu rosto. E ele não transferiu praticamente nada. O corretivo continuou intacto aqui. Se não fosse esse quesito de perder a cobertura com o passar do tempo, esse corretivo pra mim seria perfeito. Mas eu quero testar mais ele, usando no dia a dia com a base, com o pó, com a maquiagem completa. E eu vou fazer isso e trago a resenha pra vocês. E aí, eu falo pra vocês se eu gostei ou não, se eu compraria ou não. Combinado? Mas de primeiras impressões eu gostei, mas me decepcionou o fato da cobertura ir desaparecendo. Agora me conta aqui o que vocês acharam e se você compraria ou não. Beijo!